Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de formação interna do Instituto de Apoio à Criança. Queria dizer-vos que esta sessão está a ser transmitida em direto pelo Facebook, portanto está a ser gravada. Hoje temos connosco a professora Ana Nunes de Almeida. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação. É licenciada em Sociologia pela Universidade de Geneve, é doutorada também em Sociologia pelo ISCTE e atualmente investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais e presidente do seu conselho científico. Coordena o doutoramento interuniversitário em Sociologia, que integra o Instituto de Ciências Sociais, o ISCSP, o ISEG da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, o IFA da Universidade de Évora e a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. É membro do Bureau do Comité de Recherche Sociologie de l'Enfance da Associação Internacional des Sociologues de Langue Française, bem como da direção de Recherche Network Childhood European Sociological Association. Entre os seus objetos científicos preferidos contam-se a família, a infância e a escola. Desenvolve atualmente pesquisa na área das culturas infantis e catástrofes, crianças e animais. Publicou diversos artigos como autora e coautora em revistas científicas, capítulos de livros e livros. E o tema que hoje nos vai presentear é sobre os impactos sociais da pandemia, famílias e crianças. Obrigada, professora. Passo-lhe então a palavra. Bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui convosco esta manhã, ainda em Zoom. Se calhar daqui a um ano nós já estamos numa situação completamente diferente, mas estávamos a comentar que o Zoom tem a enorme vantagem de aumentar exponencialmente a diversidade da audiência, e isso é um grande adquirido, é excelente. Preparei uma comunicação em torno das famílias e crianças e impactos sociais da Covid-19, da pandemia, e queria compartilhar a tela convosco. Onde é que ela está? Famílias, crianças. Estão a ver ou não? Não. Ainda não? Agora sim. Não? Agora sim. Sim. Já. Agora só tenho que pôr no ecrã. Exato. Pronto, ótimo. Exatamente. Portanto, eu gosto muito de vir falar sobre este tema, gosto muito de participar neste esforço que é a de levar a ciência que se faz na universidade para as pessoas que estão no terreno e que precisam de intervir em terrenos concretos, com famílias e crianças concretas. É muito importante este vai-vem entre a academia, entre o que se passa na academia e o que se passa fora da academia. Portanto, esta extensão universitária digamos, um dos pilares também das funções de um investigador universitário, e eu gostava de vos falar do meu plano para hoje. Em primeiro lugar, apresentar-vos um pouco o olhar a partir do qual eu parto, pois os dados não falam por si, os dados respondem a perguntas, às perguntas que lhes fazemos. E, a propósito, gostava de vos falar um bocadinho de um conjunto de princípios que integram um paradigma científico que tem a ver com os estudos da criança. Num segundo momento, muito rapidamente, queria só lembrar-vos como já eram tão preocupantes as condições de vida das crianças em Portugal antes desta eclosão da Covid-19. Depois, baseando-me em alguns inquéritos que foram feitos no último ano e meio, dizer-vos o que se sabe sobre os impactos sociais da Covid-19. Por último, levantar uma série de questões para, digamos, os tempos mais próximos. Ora, gostava
portanto, de vos dizer primeiro o seguinte: Portugal é um terreno extremamente interessante para os investigadores em ciências sociais. E porquê? Porque, comparativamente a outros países do centro e do norte da Europa, Portugal entra tarde na modernidade demográfica, seja na queda da fecundidade, na alteração dos modelos de conjugalidade, de divórcio, envelhecimento, etc, etc. Portanto, Portugal entra tarde, mas quando o faz, a partir de 75, 80, 1975, 1980, falo a uma velocidade absolutamente vertiginosa. Portanto, as coisas não se vão consolidando aos poucos e poucos, ou vão tendo um crescimento contínuo e continuado, um crescimento contínuo e consolidado. Não, há, digamos, uma rapidez enorme nos fenómenos de mudança, sendo que no presente português, portanto no tempo presente português, cruzam-se tempos de histórias diferentes, tempos da pré-modernidade, tempos de modernidade e tempos de pós-modernidade. Isso é particularmente visível no caso da população, infantil, porque nós temos crianças que ainda vivem abaixo do limiar de pobreza, portanto em condições absolutamente confrangedoras do ponto de vista material, crianças da modernidade e crianças que estão na ponta, por exemplo, crianças e jovens que estão, quando eu estou a falar de crianças, estou a falar de indivíduos até aos 18 anos, como é estipulado na Convenção sobre os Direitos da Criança, crianças que vivem já de uma forma muito intensa, muito competente, muito proficiente, o mundo digital, por exemplo. E, portanto, nesta velocidade muito rápida, nem sempre há um corte radical e um golpe abrupto entre a situação que existia antes e a situação que fica depois. Como eu dizia, o passado é trazido para o presente e, portanto, a paisagem social de Portugal não é uma paisagem plana, é uma paisagem cheia de relevos, cheia de altos e baixos. Cheios de montanhas e cheia de montanhas e cheia de declives. Nós temos territórios sociais híbridos e paradoxais, como eu dizia, nota-se a coexistência de tempos portadores de histórias diferentes e com certeza que isso é patente no vosso trabalho de intervenção diário. Claro que há um documento absolutamente fundamental para nós todos, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que Portugal ratifica logo em 1989, que aos princípios da proteção e da provisão vem acrescentar o direito da participação, o que é, digamos, um passo muito importante para reconhecer direitos de cidadania às crianças. As crianças têm o direito de ser ouvidas em assuntos que lhes dizem diretamente respeito, e por outro lado a Convenção sobre os Direitos da Criança consagra o superior interesse da criança. Não me vou alongar neste tópico porque dele sabem muito mais vocês do que eu, mas enfim, digamos que esta agenda internacional influenciou também fortemente a própria maneira que a ciência tem de olhar para as crianças. E eu gostava então de vos falar de alguns pontos importantes sobre este paradigma das ciências sociais. Como é que nós olhamos, do ponto de vista da sociologia, por exemplo, para a infância? A primeira coisa que nós dizemos é que a infância não é uma categoria universal ou abstrata. É uma categoria, é uma construção social que é típica de um tempo e de um espaço e, portanto, que é historicamente contingente e variável. A noção, o sentimento da infância, a representação da infância, tal e qual nós a pensamos hoje, tem a ver com um certo período histórico no Ocidente Europeu, e se vocês gostam de ler, tem um livro magnífico do Philippe Arriès sobre o sentimento, sobre a infância e a vida familiar nas sociedades de antigo regime,
é um historiador francês que já não vive, mas que escreveu um livro que foi muito importante na década de 70, e o Philippe Arriès diz-nos que é na família burguesa das novas cidades industrializadas que surge uma família nova, uma família diferente da família do antigo regime, das sociedades rurais do passado, em que o sentimento é o foco, é o motor e o cimento da vida familiar. E o sentimento penetra não só na relação conjugal, mas sobretudo na relação dos pais com a criança, com os seus filhos. As crianças passam a ser vistas não como um adulto, como adultos em miniatura, que eram postas desde que estivessem fisicamente aptas a trabalhar junto dos adultos nas redes de trabalho familiar, para a sobrevivência da família, mas pelo contrário, o filho, a criança é sobretudo uma realização, o fruto de uma relação afetiva dos pais. A criança está ao centro da família e é considerada como um ser único a merecer proteção, o amor e o carinho dos pais. Portanto, nós passamos para uma família relacional e uma família sentimental. É um ideal, sobretudo, burguês, mas que tende a tornar-se hegemónico de maneiras diferentes em outros meios sociais. Esta é, portanto, uma representação moderna da criança. A infância não é apenas uma realidade biológica, uma realidade psicológica, individual, é uma construção social. Dizer isto é também dizer que a infância não é uma condição homogénea, é uma condição internamente muito diversificada, é uma condição heterogénea e há fatores variáveis que introduzem diferença e diversidade. O género, ser menino ou menina, a classe social de pertença da criança, a sua etnicidade e o próprio grupo etário. Uma coisa é estarmos a falar de crianças dos 0 aos 4 anos, dos 5 aos 9, outra coisa é estarmos a falar de crianças que já são jovens entre os 14 e os 17, por exemplo. Um outro princípio importante é pensarmos que as relações sociais entre as crianças devem ser estudadas por direito próprio, ou seja, nós, ao estudarmos as crianças, não temos necessariamente de o fazer de forma enviesada através dos adultos que são responsáveis por ela, como os seus pais, os seus educadores nas escolas. Vale a pena estudarmos as crianças em si próprias e as relações que elas estabelecem entre si, porque elas são capazes de estabelecer relações independentes das dos adultos e têm uma perspectiva própria sobre essas mesmas relações. Um outro aspecto que é muito interessante é nós considerarmos as crianças como seres no presente e não apenas como potenciais adultos. Os ingleses têm maneiras muito melhores do que nós destas línguas mais complexas e sofisticadas, não é, do ponto de vista formal. Portanto, é fundamental considerar as crianças como beings in the present e não apenas como human becomings, como adults in the making, como estados precursores da adultez. Não, a criança é um indivíduo que vive no presente e que no presente tem direitos e tem especificidades próprias. E não são só os adultos que são indivíduos acabados, fechados e completos. As próprias crianças são
têm essas características consolidadas no presente. E se considerarmos as crianças como, digamos, indivíduos em construção, então o mesmo teremos que dizer dos próprios adultos. Sabemos muito bem que o estado adulto não é um estado definitivo ou fechado ou acabado. Ora bem, por outro lado, é importante relembrar que as crianças, ligadas a todos estes princípios que tenho aqui dito, que as crianças são competentes e ativas na construção das suas vidas, das vidas dos outros que lhes são próximos e na vida das sociedades em que elas vivem. Portanto, elas não são, sobretudo, recipientes passivos do que se passa no seu exterior, seja o exterior familiar, seja a escola, seja a comunidade mais próxima, seja a sociedade onde estão integradas. As crianças são elas próprias fatores de construção e de mudança da família, da escola, da comunidade e da sociedade. Esta é uma visão que estamos longe de encontrar em muitos setores da sociedade portuguesa. Claro que isto tem uma tradução a nível da investigação científica, é que não se pode fazer investigação sobre as crianças sem fazer a investigação com as crianças, ou seja, sem dar voz, levar a sério o princípio de dar voz, de ouvir as crianças sobre, digamos, as relações em que elas estão inseridas. Digamos que este é o modelo a partir do qual eu estou habituada a pensar e ele é sempre atual e por isso decidi que valia a pena falar dele aqui. Agora gostava só de relembrar através de uns indicadores muito breves, como disse, não vou perder muito tempo, 2 ou 3 sinais sobre as condições de vida das crianças em Portugal na pré-pandemia. E estas condições não são, de facto, não nos levavam a um extraordinário contentamento. Nós, por exemplo, no ICS fizemos, encomendado pela Unicef, um projeto de investigação sobre as crianças e a crise em Portugal, e aqui referíamos à crise financeira de 2008, e reparem como a pandemia vem acrescentar vulnerabilidades e fragilidades a uma realidade que já tinha sido muito traumaticamente marcada pelas questões da crise em Portugal, e nós fizemos este trabalho, está publicado, vocês podem consultá-lo online, aqui da esquerda, este relatório está online no Observatório das Políticas da Família no ICS, se entrarem no ICS, tem este livro, que está publicado nas coleções Imprensa das Ciências Sociais, e nós neste projeto encomendado pelo Comitê Português da Unicef procuramos não só reunir indicadores sobre a situação, sobre as condições materiais de vida das crianças, sobre políticas públicas que lhes tinham sido dirigidas, e depois tínhamos uma parte muito interessante de uma abordagem qualitativa que fizemos com crianças, não crianças que tivessem sido necessariamente afetadas pela crise, uma amostra diversificada de meninos e meninas entre os 8 e os 14 anos, de famílias de vários tipos, de várias regiões do país e com situações sociais pertencentes a grupos sociais
sociais muito diferentes, desde a classe alta, passando pela classe média até às classes mais desfavorecidas, e é interessante vermos como a crise teve impacto de uma maneira ou de outra na vida de muitas delas, mesmo das mais privilegiadas, embora evidentemente com gravidade, não estamos a falar do mesmo grau de gravidade. Portanto, nós temos este projeto de investigação e uma das coisas que nós notamos é, portanto, eu estou a pregar o Padre Nosso ao Vigário, mas, portanto, a taxa de risco de pobreza após as transferências sociais em Portugal até ao censo de 2011, portanto, e a situação não teve grande alteração, coloca com um grande destaque os indivíduos entre os 0 aos 17 anos, portanto, eles estão numa situação de maior vulnerabilidade do que os mais velhos, dos 65 ou mais anos, e sobretudo do que os ativos, mas, portanto, as crianças estão, isto é, após as transferências sociais, cerca de 1/4 das crianças em Portugal estavam em risco de pobreza. Imaginem o que se passará neste momento da Covid, na pandemia e no pós-pandemia. Reparem que a taxa de risco de pobreza é muito mais elevada nas famílias com filhos a cargo do que nas famílias que não, nos agregados domésticos que não têm crianças. E se pensarmos na taxa de privação material, portanto no acesso àqueles vários itens, nós vemos também como as crianças estão bem acima da média de todos os grupos etários e desde 2009 destacam-se, descolam dos outros grupos etários. Portanto, a situação era uma situação já de grande preocupação. Qualquer pessoa que está no terreno ou que fizesse investigação nesta área perceberia que a irrupção de uma crise com a gravidade da Covid-19 não podia deixar de ter um impacto devastador nas famílias portuguesas e, sobretudo, em certas famílias portuguesas. Para as crianças, o que é que... três coisas que eu gostava de dizer. Os trabalhos internacionais e os nacionais, um minuto que eu vou aqui ver um bocadinho de chá, para afinar a minha voz. Portanto, a nível nacional e internacional, se há coisa certa é que a pandemia veio pôr a nu, como dizia há bocadinho o Manuel Coutinho, vai pôr a lente, intensificar o que já era desigual. Os mais desfavorecidos e os mais vulneráveis, seja grupos sociais, seja países, seja regiões do mundo, tornaram-se ainda mais desfavorecidos e mais vulneráveis. E para as crianças, um dado que às vezes parece que não se dá a importância devida é que, com exceção da família, o confinamento implicou o regresso compulsivo à casa e o corte com todos os seus espaços de vida fora do espaço doméstico. O corte com a escola. A escola, sabemos-lo muito bem, não é só um lugar onde se vai aprender a fazer contas, e a escrever, e a ler, e a progredir na carreira escolar técnica, digamos. A escola é um lugar de vida, importantíssimo para as crianças, importantíssimo para as famílias. Nós temos em Portugal famílias em que esmagadoramente o pai e a mãe são ativos, estão em plena atividade, e curiosamente a taxa de atividade
feminina em Portugal é não só das mais altas da União Europeia, como é uma taxa de atividade a tempo inteiro e não a tempo parcial, como por exemplo os países nórdicos, e essa taxa é outro dado que nos distingue, é sobretudo elevada nas idades da maternidade ativa, portanto, quando as mulheres têm os filhos pequenos. E, portanto, o espaço escolar, e aqui estou a falar da escola como instituição onde os pais deixam as suas crianças durante o seu dia de trabalho, desde a creche até ao secundário, é para muitas delas um lugar de vida importantíssimo, um lugar de crescimento, de experiências sociais, afetivas, importantíssimas, e de um dia para o outro, as crianças, os pais, foram postos em confinamento, em fechamento em casa, mas é que foi mesmo de um dia para o outro, e de repente a casa, que era, digamos, muitas vezes um lugar de passagem, estou um bocadinho a brincar, mas era um lugar onde nós chegávamos ao fim do dia, não é? Onde chegávamos ao fim do dia, onde estávamos juntos no fim de semana, de repente a escola, a casa tornou-se 24 horas por dia, 7 dias por semana, um lugar de trabalho para os pais, muitos deles foram postos em teletrabalho, outros continuaram a fazer na linha da frente nas suas atividades cotidianas, com todos os riscos que isto implicava, e um lugar de estudo, porque as crianças passaram ao ensino remoto, muitas delas, reparem, sem computadores em casa, sem vários computadores em casa, sem acesso rápido e, digamos, decente à internet, e, portanto, a casa tornou-se nisto tudo e também um lugar de prazer, um lugar de lazer. E este corte, este confinamento, este fechamento das crianças, não posso deixar de, uma vez disse isso e depois veio muitos comentários críticos, etc., mas se lembram, nas regras, nas exceções ao confinamento, estavam muitas coisas, entre as quais os passeares dos animais, os cães, não é? Porque os cães tinham que fazer as suas necessidades fora de casa. Mas não estava dito que as crianças tinham o direito de sair à rua com os pais, por exemplo, para correr, para brincar. Os irmãos, num parque, os parques foram fechados, aliás, os parques de brincadeiras, os parques infantis foram fechados, e, portanto, ou a família era uma família privilegiada, tinha um espaço de ar livre no jardim de casa, onde as crianças podiam dar pulos, asneirar, sujar-se, etc., ou nos meios mais desfavorecidos, as crianças não tinham licença para vir à rua. E isso é logo um detalhe que me deixou, digamos, com os nervos em franja. Por outro lado, não posso deixar de referir aqui também a gravidade que significou para a esmagadora das crianças que ficaram em ensino remoto o corte puro e simples com o processo de ensino-aprendizagem, porque a maior parte delas não aprendeu absolutamente nada em casa, porque não tinham pais disponíveis ou pais competentes para estar com eles a assistir às aulas e os acompanhar nas tarefas que lhes eram dadas, etc., etc. Isto implica, num país onde a desigualdade perante a educação tem sido com tanto esforço mitigada ao longo destas décadas, desde a Revolução, não é? Desde a implantação da democracia, pois bem, o corte da relação com a escola implica para muitas destas crianças uma perda brutal das aprendizagens técnicas. Há estudos feitos na Holanda, por exemplo, em que se compara a regressão escolar que acontece durante as férias grandes, que são muito mais pequenas do que as portuguesas, ou quando a criança, por exemplo, está fora da escola
por doença, por greves dos professores, etc. E esta regressão é uma regressão brutal. E isso parece não ser levado em conta no nosso país. Portanto, quer do ponto de vista da escola como espaço de vida, quer do ponto de vista da escola como lugar de aprendizagens numa sociedade de conhecimento, o efeito é logo devastador. E tem havido, dependendo evidentemente das condições de habitação e de espaço, como é possível estarem em habitações sem as mínimas condições, 2 ou 3 filhos a assistir a aulas ao mesmo tempo, os pais a trabalhar ou as crianças sozinhas em casa, ou alguém tem dúvidas que muitas destas crianças ficaram sozinhas em casa porque os pais não tiveram outro remédio senão continuar a ir para os seus trabalhos e os irmãos mais velhos tomam conta dos mais novos, ou as crianças foram postas em casa dos avós, justamente aquela geração que se queria proteger porque era mais vulnerável à Covid. Nas famílias desfavorecidas, isto não, com certeza, não houve outra solução senão encontrar esta teia familiar de suporte que está ali na retaguarda ou que já estava a acompanhar o dia-a-dia, um dia-a-dia que era muito difícil para estas mães e pais trabalhadores. E, portanto, é uma situação extraordinariamente preocupante e eu continuo a dizer, não tem sido dada a devida projeção pública ou projeção política. Nós, em ciências sociais, tentámos fazer alguma coisa, mas para fazermos alguma coisa com as crianças durante a pandemia e durante o confinamento era praticamente impossível, porque não podíamos falar com elas diretamente através de computador, sobretudo com as mais pequeninas, e depois uma coisa também extraordinária que acontece em Portugal é que nós não temos um acesso fácil a dados oficiais da saúde, da educação e por aí fora em Portugal, ao contrário do que acontece em outros países, onde, com o mesmo RGPD, as equipas de investigação, sejam elas equipas de investigação das ciências sociais ou das ciências médicas, epidemiológicas, etc., têm acesso às bases de dados, obviamente anonimizadas, isso faz. Nós em Portugal não temos. Portanto, é como se fosse uma miragem, não tínhamos e continuamos sem ter acesso a dados detalhados sobre a população portuguesa e a Covid. E muito menos ainda sobre as crianças. Portanto, nós temos que, no fundo, arranjar estratagemas de entrar nos universos infantis pela banda dos adultos. Portanto, é um olhar indireto, justamente aquilo que não devia ser. Ainda assim, houve equipas que se mobilizaram. Eu trouxe-vos aqui 4 exemplos. Nós no ICS fizemos 2 estudos, é sobre eles que vos vou falar, sobre o impacto social da pandemia na população portuguesa, eles estão online. Fizemos um logo que foi posto cá fora em abril, outro que foi posto fora em junho, logo nos primeiros meses. O primeiro relatório, sim, é de abril de 2020, o segundo relatório 2 meses depois, de uma segunda vaga. Temos um livro que é um e-book que está online no Observatório das Desigualdades do ISCTE, sobre a crise Covid-19 em livro, mas como vos digo, é mais sobre as políticas públicas em Portugal e no espaço europeu relativamente à educação, à língua, à saúde, à migração, etc. Portanto, em várias áreas. Tem os cadernos da pandemia da Faculdade de Letras da Universidade, do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, e têm
o CRI-City, que é um projeto de investigação, um programa de investigação que está online. Este é o site, eu pus-vos aqui se quiserem consultar, se calhar já o conheciam, que se foca mais sobre as crianças e o espaço urbano, mas tem alguns dados interessantes sobre as políticas públicas sobre os espaços urbanos e a implicação que isso teve nas formas de lazer e nas oportunidades de saída das crianças das cidades, em 2 cidades, Lisboa e Porto. Ora bem, nos nossos 2 estudos nós trabalhamos com a partir de amostras de inquéritos online. O primeiro foi lançado entre 25 e 29 de março de 2020, uma semana depois de decretado o primeiro estado de emergência no país. Portanto, é um inquérito online. Pusemos a circular através das redes sociais dos investigadores, dos e-mails, etc. Se calhar alguns de vocês responderam a este inquérito. Conseguimos uma amostra de cerca de 11.500 inquiridos, é muito, mas é uma amostra não representativa da população residente em Portugal. É evidente, porque é uma população que tem acesso a redes sociais, tem acesso à internet, é capaz, tem competência técnica para responder ao inquérito, e nós vimos que há um enviesamento brutal na amostra do ponto de vista da escolaridade. São sobretudo portugueses com ensino secundário e com ensino superior que respondem a este inquérito, mas estatisticamente nós não podemos fazer inferências estatísticas, mas podemos, dentro desta amostra, trabalhar nas relações entre determinados atributos dos inquiridos, por exemplo, as suas idades, o seu nível de escolaridade, e depois as respostas a algumas perguntas de resposta aberta. Havia perguntas de resposta fechada, mas havia também perguntas de resposta aberta, portanto conseguimos apanhar o discurso direto, o que é que foi mais difícil e o mais fácil, o que é que está a ser mais difícil e o mais fácil no seu dia-a-dia, como é que organiza o seu dia-a-dia, como é que contacta com os seus entes queridos, em que situações é que sai de casa e quais são as suas preocupações para o futuro. Isto ainda numa fase absolutamente inicial da pandemia. Mal sonhávamos nós, nesta altura, o que nos iria bater pela porta. Ora bem, e logo neste primeiro corte, em março, uma semana depois de decretado o estado de emergência, nós vimos que havia 2 sinais de alerta muito graves. Desde logo, os problemas económicos. Apesar de se tratar de uma população muito privilegiada do ponto de vista escolar, tinha havido já muitas pessoas que tinham sido postas em casa, tinham ficado sem emprego, trabalhavam em setores como o turismo, a cultura, etc., a restauração, os pequenos negócios familiares, etc., e portanto pessoas que nos diziam que estavam absolutamente em pânico sobre o futuro. Os trabalhadores por conta de outra que ficaram desempregados, os trabalhadores a recibos verdes que trabalhavam para certas áreas que foram fechadas, trabalhadores independentes que deixaram de ter atividades, pequenos empresários que tiveram de fechar a atividade, e já nesta altura os testemunhos eram muito impactantes. Diziam: o nosso pequeno negócio está em risco de desmoronar, qualquer dia vou ser mais outro que está debaixo da ponte sem abrigo. Enfim, são desde logo uma grande aflição perante os problemas económicos. E para além dos problemas económicos, da situação de desempregado, da situação de férias forçadas, que estão obviamente ligadas, que são situações muito ligadas a uma grande dificuldade em lidar com os impactos da pandemia, há 2 grupos etários, isto é muito interessante,
há dois grupos etários que se queixam de uma grande dificuldade em lidar com estas restrições. São por razões diferentes. Os mais jovens, a pessoa mais jovem que respondeu ao nosso inquérito tinha 16 anos, portanto são os jovens estudantes que mencionam frequentemente o grande isolamento em que se sentem, não contactam, deixaram de ter os seus amigos, as suas saídas à noite, as suas festas de finalistas, os seus rituais, digamos, de saída e de divertimento. Portanto, falta de liberdade, o convívio 24 horas por dia com os pais, sob a autoridade e sob a vigilância dos pais, a falta de convívio como fonte de frustração e angústia, e nisto muitas vezes são acompanhados por alguns inquiridos mais velhos, os divorciados ou os viúvos que estão sozinhos em casa, mas depois uma outra franja, a franja dos homens, mas sobretudo das mulheres que têm entre os 35 e os 44 anos, adivinhem lá porquê, portanto são a que vivem agregados domésticos familiares mais numerosos e que têm filhos menores a cargo e que de repente estão a fazer tudo ao mesmo tempo. Têm que trabalhar para os seus empregos em teletrabalho, ou têm que sair de casa para ir trabalhar, deixando os filhos em casa, têm que preparar refeições, têm que acompanhar aulas, têm que estar com as crianças, têm que se divertir, têm que lhes proporcionar um ambiente também confortável, etc, etc. E, portanto, uma enorme dificuldade de conciliação no espaço doméstico, o trabalho, a vida familiar e a educação dos filhos. E estou só a pensar nas mulheres em casal, mas também nas mulheres em famílias monoparentais, portanto, mulheres que estão sem parceiro conjugal, com os filhos sozinhos em casa. E logo aqui, nestas primeiras semanas de pandemia, já uma preocupação recorrente com vários aspectos da saúde mental. Há pessoas que dizem que já estão em depressão, que estão em grande stress e com uma enorme ansiedade. Ora bem, um mês depois, nós voltamos a aplicar o inquérito e trabalhamos com os 752 inquiridos que responderam às duas vagas, portanto, os que já tinham sido inquiridos na primeira fase, que era para podermos fazer uma comparação. O que é que nós notamos entre os mais jovens? Uma preocupação, os mais jovens, mas portanto os estudantes do secundário e também do ensino superior, mas que já não são crianças, uma enorme preocupação com o seu futuro escolar, portanto o sentimento que que não estão a aprender da mesma maneira, que estão sobrecarregadíssimos de trabalho, que os professores fazem um esforço hercúleo para tornar as aulas, digamos, de qualidade, mas que não o conseguem, porque o espaço virtual não tem nada a ver com o espaço da sala de aula, há uma enorme preocupação em dar muita matéria e, portanto, as pessoas não sabem se vão conseguir terminar o ano letivo, não sabem em que condições vão estar para fazer exames nacionais de saída do secundário e de entrada na faculdade. Reparem que os jovens foram postos a fazer exames como se nada tivesse acontecido, o que tendo em conta a desigualdade brutal nesta camada entre jovens de famílias mais favorecidas e jovens mais favorecidos, podemos imaginar o impacto que isso teve a nível dos resultados e do acesso ao ensino superior. Já sabemos que era um acesso desigual, este ano foi certamente mais desigual do que nos anos anteriores, portanto há um crescendo destas preocupações com o percurso escolar, e o que é muito interessante notar é que está muito incutido nos mais jovens a necessidade
do diploma escolar como um instrumento de entrada no mercado de trabalho, portanto já toda a gente percebeu que sem uma escola de qualidade e sem uma aprendizagem traduzida num diploma escolar credível, não se vai longe nas sociedades contemporâneas, portanto há uma enorme preocupação. E outra coisa que nós notamos é um aumento das tensões familiares, sobretudo entre os mais desfavorecidos, entre os mais jovens e em certas estruturas do agregado doméstico, por exemplo, nas famílias nas famílias monoparentais, nas famílias compostas, portanto, em que há corresidentes, um tio, um avô, alguém de fora que está a corresidir com a família nuclear, e em famílias onde há estudantes e onde há menores. Portanto, as tensões familiares em crescendo. E não é por acaso que houve tanta preocupação em relação aos maus tratos no interior da família. Portanto, as tensões relacionais em aumento. Há, apesar de tudo, algumas famílias, uma minoria, que identificam alguns aspectos positivos do recolhimento. Por exemplo, dizem que tiveram mais tempo de qualidade em família, que têm maior produtividade em regime de teletrabalho, têm mais tempo para si, para a família, porque não o perdem no trânsito. Fizeram com a família experiências novas, por exemplo, cozinhar, arrumar a casa, cursos de fazerem ginástica em conjunto, corrida, etc. Mas é uma minoria e ainda estamos, como eu digo, em abril, maio de 2020, porque de facto o panorama é a ideia de que crescem as tensões crescem as tensões dentro de casa, sem que, por exemplo, as crianças tenham a oportunidade de falar dessas tensões e desses problemas com pessoas que estão fora da sua casa, porque é evidente que o estar apesar de poderem falar com os avós, e faziam-no muitas vezes com os avós, com primos, etc., mais afastados, elas estão a fazer estas conversas sempre sob a vigilância ou sob supervisão, ou copresença dos adultos, o que torna muito difícil digamos, a confidência de alguma situação mais problemática. Como vos digo, nós sobre as crianças, sobre o que as crianças, estou a falar das crianças abaixo dos 16 anos, viveram em confinamento, sabemos muito pouco. Talvez seja a altura agora, no momento do regresso à escola, o momento para retrospectivamente recuperarmos com elas essas experiências. Sobre crianças mesmo em Portugal, nós temos, como eu vos dizia, devia ter posto aqui e não pus, peço desculpa, aquela referência ao CRI City, portanto, a uma equipa que trabalha com crianças e espaços urbanos crianças entre os 6 e os 12 anos, fizeram um inquérito online, mas com muito poucas respostas, e fizeram também alguma observação e inquirição em parques infantis de Lisboa e do Porto. E o que é que acontece? Por um lado, o sentimento que elas revelam, portanto, isto já foi feito em 2021, esta observação já foi feita 6 meses, um ano depois.
o sentimento que as crianças exprimem é, sobretudo, um sentimento de grande aborrecimento, estão muito aborrecidas de estar fechadas em casa, sem brincarem, sem contactarem com os amigos na escola. Há também, digamos, sentimentos positivos. Têm mais tempo para brincar, têm tido mais tempo para brincar, mais tempo para estar e brincar com os pais, mais tempo para brincar e ocupar-se dos seus animais de companhia, e uma coisa que dizem muito, têm mais tempo para estar na internet. Do ponto de vista das crianças, isto é visto como um privilégio, claro, e isto porquê? Porque os pais, porque têm que trabalhar, muitas vezes não têm outra solução para manter as crianças sossegadas, senão dar-lhes a possibilidade de elas estarem entretidas, como uns diziam, a ver bonecos, a fazer jogos no computador, etc. Mas o sentimento é, sobretudo, negativo. O que é que nós podemos... Esperem lá. Falta-me aqui um slide que é para chegar ao último ponto. E agora, o que é que nós temos pela frente? O que é que nós podemos notar ao longo dos últimos meses? Que as crianças foram pura e simplesmente ignoradas nos processos políticos de tomada de decisão relativos à pandemia. Elas foram sobretudo encaradas como vítimas sem voz. Por exemplo, parece-me absolutamente inverosímil que as crianças tenham sido ignoradas, e quem diz as crianças, diz os jovens, através das suas decisões, em assuntos tão importantes como a abertura e o fechamento das escolas, sobre os modos de ensinar no ensino remoto, sobre os modos de avaliação, etc., foram pura e simplesmente retiradas do espaço público. E eu pergunto, onde é que está o artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança? As crianças tinham o direito a ser ouvidas e não o foram, e, portanto, são muitas vezes encaradas como recipientes passivos de medidas que são tomadas a pensar, sobretudo no interesse dos adultos, e atrevo-me a dizer, por exemplo, nas questões da vacinação, as crianças estão sobretudo a ser usadas como escudo dos adultos. Eu não digo que isto não seja legítimo, mas há aqui questões éticas que nunca foram levantadas e para as quais o contributo das crianças e dos jovens não foi tido em conta. Reparem que, comparativamente, o mesmo não se passou em outros países da Europa. Estou-me a lembrar da Europa ou do mundo, estou-me a lembrar da primeira-ministra da Noruega, da primeira-ministra da Nova Zelândia, e há outros casos parecidos, em que tiveram a preocupação logo no início da pandemia de fazer conferências de imprensa com crianças, ou seja, conferências de imprensa online, em que as crianças podiam fazer as perguntas que quisessem sobre os temas que lhes interessavam. A primeira-ministra da Escócia também fez o mesmo, portanto, dispôs-se uma tarde a ouvir perguntas de crianças que estavam confinadas em casa, portanto, havia muitas possibilidades de ouvir essa voz que foram pura e simplesmente ignoradas. E, portanto, agora numa sociedade pós-pandemia, temos que pensar como é que se faz este regresso à escola. E é um assunto que me preocupa muito, porque e preocupa-me em todos os níveis do ensino, desde o nível das creches até ao nível da universidade. Há, evidentemente, um imperativo de recuperar as aprendizagens que se perderam, como eu digo, sobretudo entre os jovens e as crianças que pertenciam a famílias menos escolarizadas,
e que deixaram de aprender, estiveram meses sem aprender, e isso tem um impacto brutal no seu percurso escolar e no seu sucesso escolar, a médio e a longo prazo. E, por outro lado, como é que a escola vai lidar com estas coortes de crianças e jovens que regressam a lugares onde foram felizes, onde eram, em geral, felizes, e como é que se vai fazer destes lugares afetivos de cuidar, ou seja, em que há tempo para escutar as crianças, os jovens, os próprios professores que tiveram muitas vezes experiências de acumulação de trabalho, de preocupação e de ansiedade, eles próprios de grande ansiedade sobre o seu futuro, sobre as suas famílias, sobre as crianças que ensinavam. Como é que a escola vai acolher estas franjas de população de modo a dar-lhes espaço e tempo, é preciso tempo para falarem sobre o trauma que viveram. Ora, o que está a acontecer parece muito preocupante, porque vejo sobretudo uma obsessão muito grande com a recuperação do tempo perdido do ensino. Vejo ainda muito recentemente medidas a serem tomadas, por exemplo, relativamente ao espaço escolar, ao interior do espaço escolar, que se quer ver esvaziado de objetos, de brinquedos que são considerados não essenciais. Eu pergunto-me se para uma criança pequenina há brinquedos não essenciais. Portanto, há uma obsessão sanitária, que não é com certeza na defesa do superior interesse das crianças. Por exemplo, as crianças que em Portugal são as que na Europa mais tempo têm que estar em casa em isolamento profilático, não se percebe porque é que são 14 dias e não 5 ou 10 como noutros países, não se percebe sequer porque é que elas têm que estar isoladas, etc. E eu vejo tudo isto a passar diante de mim, aos nossos olhos, sem que haja, digamos, um movimento fundo da sociedade portuguesa que disse, bom, estas crianças e estes jovens sacrificaram-se tanto por nós, decisores políticos, que somos mais velhos, estamos numa posição, numa etapa de vida tão diferente delas, e o que é que nós temos para lhes dar? O que é que nós, agora, em troca, temos para lhes dar, agradecendo-lhes os sacrifícios tão grandes que elas fizeram pela nossa saúde? E pronto, eu acho que ficava por aqui, estou a falar já há 1 hora, eu sei que vou descompartilhar a tela, esperem lá como é que isto se faz. Obrigada, professora. Ui, agora estou aqui atrapalhada para descompartilhar. Esperem lá, tem que ser comentários, notas. É terminar compartilhamento. Mas é que o problema é que não me aparece em você. Espera, interromper vídeo, não. Espera lá, não é? Não me mais, espera lá, ocultar. Olha que disparate. Está aqui, interromper compartilhamento. Tá? Muito obrigada pela sua belíssima apresentação e pelos dados aqui que nos trouxe para a reflexão. Eu queria começar por dizer que o Instituto de Apoio à Criança também se preocupou bastante, logo desde o início da pandemia, com os impactos da mesma sobre as crianças e sobre as famílias. E, nesse sentido, desenvolvemos 2 estudos, um sobre as crianças e jovens em isolamento social e um outro sobre o que pensam e o que sentem as famílias em isolamento social, que eu coordenei e que teve aqui alguns resultados que estão muito de acordo com os resultados que a professora aí nos deixou. Embora fosse, enfim, uma amostra muito mais pequena, mais modesta, os dados que nós recolhemos foi entre abril e maio de 2020, portanto logo na primeira vaga, e estudámos, foi também um inquérito online,
e obtivemos dados de 807 famílias com filhos entre os 4 e os 18 anos, e depois também obtivemos os dados desses filhos, das crianças, entre os 8 e os 18 anos. E aí, portanto, as crianças responderam ao inquérito online? As crianças responderam ao inquérito online, as crianças entre os 8 e os 18 anos. Portanto, os 8 anos, porque necessariamente teriam que saber ler, não é? Claro. E responder. E, portanto, aqui também a nossa preocupação é dar voz às crianças, e foi a maneira que encontramos durante a pandemia. E, de facto, encontramos que 10% das crianças apresentavam valores de ansiedade superiores, digamos, à norma. E 20% dos pais tinham valores de ansiedade, depressão e stress também superiores à norma. E dentro das crianças, eram as mais jovens, não havia diferenças de sexo, mas entre as crianças entre os 8 e os 12 apresentavam esses níveis maiores de ansiedade. Havia diferenças significativas entre os dois grupos etários, 8, 12 e 13, 18. Outra coisa curiosa que encontramos foi que a forma como os pais percebiam aquilo que os seus filhos estavam a sentir não coincidia exatamente com aquilo que as crianças relataram da forma como elas estavam a sentir. E, portanto, elas estavam muito mais preocupadas com a saúde do que aquilo que os pais pensavam, e sobretudo com a saúde dos avós. Estavam-se a sentir mais inseguras, mais amedrontadas, mais tristes, mais aborrecidas, e com dificuldades em dormir, do que aquilo que os pais percepcionavam, não é? Relativamente aos pais, também aqui encontramos que as mães apresentavam havia diferenças de género, portanto, mães com níveis de ansiedade superiores, portanto, à dos pais, e também nas famílias com filhos mais pequenos. Tal como também no estudo que nos apresentou, havia alguns aspectos positivos, como referiu, com passar mais tempo com os filhos, mais tempo com o companheiro, ter mais tempo para atividades de lazer, e essas pessoas que encontravam esses aspectos positivos, de facto, apresentavam menos níveis de ansiedade, stress e depressão, como é óbvio. Pronto, queria só dar aqui esta nota, e agora passaria a palavra a quem quisesse então tecer mais comentários. Eu gostava aqui primeiro que tudo, de agradecer muito à Ana Nunes de Almeida, porque realmente é sempre um gosto muito grande ouvi-la e ficamos sempre mais ricos em conhecimentos. É uma referência nas ciências sociais e principalmente na sociologia da família e em particular na sociologia da infância, e eu estava a ouvi-la e estava a pensar que não foi por acaso que o nosso já saudoso presidente Jorge Sampaio a convidou naquele ano. Foi a primeira vez que uma mulher esteve nas comemorações, não sei se foi do 8 de março, foi no 10 de junho. Foi no 10 de junho. Não, eu estive no 8 de março e fui a segunda, a seguir à Teresa Beleza. Ah, sim. Bem, eu fiquei foi no 8 encantada. De março, Dia Internacional da Mulher. Fiquei encantada, pois, porque o nosso presidente Jorge Sampaio assinalava sempre no dia 8 de março com a atribuição de condecorações honoríficas. Exatamente. Mas eu fui fazer o discurso. E foi fazer aquele discurso maravilhoso que eu fiquei encantada. Não sabia que tinha ouvido. Pois claro que eu vi, fiquei encantada. E realmente estava a pensar que só uma pessoa com a abertura, e com a sensibilidade também do nosso presidente Jorge Sampaio, é que ousaria convidar uma pessoa que é sempre tão independente, tão isenta, que afirma as coisas e não está com receios gostei imenso de ouvir. E olha, e foi engraçado, porque as primeiras ministras têm realmente uma sensibilidade diferente, e foram elas que decidiram ouvir também as crianças e dar conferências de imprensa dirigidas às crianças. Portanto, faz mesmo a diferença. E quando eu entrei um bocadinho mais tarde, já estavam aqui, até já estava a Ana, e estava a ouvir o António Guterres ontem, que fez notar que na sessão de abertura da ONU
entre 50 chefes de Estado tinha falado uma mulher chefe de Estado. É uma tristeza, realmente. Como é que nós pensávamos que isto ia avançar tanto quando éramos mais novos e agora estamos a chegar aos 60 e tais, é verdade, e isto continua na mesma, quer dizer, falaram 50 chefes de Estado e falou a presidente da Eslováquia, por acaso foi agora o Papa, o Papa Francisco foi agora à Eslováquia porque tem uma comunidade paupérrima, que é a comunidade dos ciganos, dos Roma, não é? E de facto eu estava e ela não pode sair e falou por vídeo, ainda por cima falou por vídeo. Nem estava lá. Nem estava lá, quer dizer, realmente é de uma pobreza intelectual e de uma pobreza emocional, porque o nosso professor Damásio tem vindo a chamar a atenção para a importância fundamental da consideração da inteligência emocional, da importância das emoções dentro das decisões, e continua com aquela ideia de que tem de ser tudo muito racionalizado, quando já se viu que essas não são as melhores decisões. Eu também estou preocupada com isto. Nós observamos, não tanto nesse estudo mais consistente do nosso setor do conhecimento, que é coordenado pela professora Fernanda Salvaterra, mas num outro estudo menos, vá lá, não tão científico, mais empírico, mas foi feito pelas nossas, pelo setor do Projeto Rua, que tem principalmente pessoas de política social, portanto também ligadas à investigação, porque vão procurando inovar através da investigação, e com as famílias que elas apoiam nos bairros mais desfavorecidos, foi-lhes dado observar que realmente tinha havido um aumento enorme das desigualdades. Elas já existiam, por isso é que são bairros desfavorecidos e por isso é que estamos lá com mais persistência, mas o que é certo é que os nossos miúdos não estavam a conseguir acompanhar, ou porque não tinham instrumento, não tinham computador, acompanhavam as aulas pelo telemóvel, passado pouco tempo estavam aborrecidos e saíam, e depois não tinham vigilância por parte dos pais, porque os pais pertencem àquelas camadas da população que tinham de ir, as mães tinham de ir limpar os metros e os autocarros e os pais estavam na construção civil? E os pais estavam na construção civil e, portanto, eram setores que não pararam e não tinham, portanto, direito à vigilância e ao acompanhamento que os meninos da classe média, filhos dos pais que trabalham nos serviços e, enfim, noutros setores, não tiveram esse direito do acompanhamento e portanto, as desigualdades estavam realmente a mostrar-se muito mais severas e a aumentar. Por isso eu, olha, na sexta-feira estive na Gulbenkian. Foi a conferência final daquele projeto dos 3 primeiros anos de vida, do investimento que é necessário, e eu estive num dos painéis, onde até me tinha sido pedido que fizesse uma conversa, depois verifiquei que havia pessoas que tinham escrito verdadeiros discursos, eu fiquei assim um bocadinho, porque estava preparada apenas para uma conversa, mas a Margarida Pinto Correia perguntou de 0 a 5 que nota daríamos à situação da proteção das crianças em Portugal. E o Manel Sarmento, seu colega disse 3,5, eu tirei o meio valor, disse bem, dou positivo, mas 3, não, a situação está grave. O Carlos Farinha Rodrigues tinha acabado de descrever uma situação dramática para as desigualdades e para as crianças, quer dizer, e dizer que a situação estava grave. E qual não é o meu espanto quando o próprio Carlos Farinha Rodrigues diz, mas eu tenho esperança que isto vai mudar, dou 5, quer dizer, eu
eu fiquei ali um bocadinho atrapalhada. Vai Por mudar isso como? estava-me a lembrar, eu espero que mude, eu espero que Claro, mude e isso é um que tenha. wishful thinking. Mas realmente nós temos de ser realistas. Queremos ser otimistas, mas não podemos esquecer o problema da pobreza em Portugal, a situação da violência, que ainda é muito expressiva. Nós nestas formações temos procurado, pelo menos, trazer mais conhecimento, o conhecimento dos nossos especialistas. Queria pedir-lhe muito que pensassem temas para a nossa reunião inaugural do Conselho Consultivo do Instituto de Apoio à Criança, de que é um ilustre membro. O nosso Conselho Consultivo tem-nos ajudado imenso, tem participado nas revistas, nas formações, mas reunião formal ainda não houve, estávamos à espera, como diz o doutor Laborinho, que isto despiorasse um bocadinho. Despiorasse. Tem essa frase engraçadíssima. Vamos lá ver se isto despiora um bocadinho. Bem, estamos ainda a pensar que seria interessante termos temas que nos guiassem, não é? E este tema das questões sociais, estes temas sociais são sempre muito importantes, porque eu, que sou jurista, só levemente estudei um bocadinho de Durkheim, mas se não fossem vocês, Ana Nunes de Almeida, o Manuel Sarmento, até o Hermano Carmo, já noutra visão, trazerem um bocadinho do vosso saber, o saber é sempre um bocadinho incompleto, a não ser o Guilherme de Oliveira Martins, que é um enciclopédico, mas eu acho. Mas nós precisamos muito de saber mais para podermos contribuir para uma política integrada para a infância, que era aquele grande sonho do João dos Santos. Eu mais uma vez agradeço-lhe de coração, gostei imenso de ouvir, e ficava só com aquela pergunta: quanto é que daria se estivesse no tal painel de 0 a 5? Como é que acha que está a situação na proteção dava 2,5, 3. Mas o que eu dizia logo era na participação 0. Pois, na é um direito. Estamos mal. A participação 0. Isto para um país que, e se agora posso só responder aos vossos comentários, que eu agradeço muito, num país que foi dos primeiros subscritores da Convenção sobre os Direitos da Criança, nós não levamos estas coisas a sério, porque, sobretudo, não pensamos na vantagem que há em pôr as crianças do nosso lado, quer dizer, as crianças são capazes de ter um discurso coerente sobre a realidade que as rodeia, e elas próprias são capazes de ser atores. Eu não gosto muito de usar esta palavra, mas de fomentar a resiliência e a resistência das famílias e as comunidades perante a diversidade. Por exemplo, a Fernanda disse uma coisa muito interessante, que é as perspectivas das crianças. As crianças sabem muito mais do que os pais imaginam, percebem muito mais do que os pais imaginam. Nós vimos isso com a crise de 2008, por exemplo, um miúdo muito engraçado, nunca me esqueço disto, que era de uma família de classe média alta, e dizia, então, e isto tem havido coisas diferentes cá em casa e tal? E ela disse, sim, por exemplo, eu agora quando vou às compras com a minha mãe vejo muito bem que ela só compra marcas brancas. Porque o meu pai anda muito preocupado com o emprego. Portanto, ninguém tinha, e no entanto a mãe não devia sonhar que o filho alguma vez... e os miúdos diziam, mas nós não queremos estar a dizer isto, que é para não preocupar os pais. E no caso da pandemia, por exemplo, ainda recentemente estive no Congresso da Associação Europeia de Sociologia e assisti a uma comunicação feita sobre um pequeno bairro inglês durante o confinamento, na altura em que as crianças podiam sair de casa e, portanto, passeavam com o investigador ia ao lado e a criança estava à distância, e a importância que as crianças davam em ajudar
os pais, para que os pais não estivessem preocupados com elas. Portanto, há aqui um potencial tão grande, uma riqueza tão grande para tornar as sociedades mais, os meios em que vivemos com mais bem-estar, que é, até do ponto de vista político, é um desperdício não fazer caso desta franja de população, para além de ser um direito inalienável que as crianças e o jovem têm. Então, muitos deles, por exemplo, a nível da Universidade de Lisboa, muitos deles souberam que iam ter aulas remotamente pela televisão. Souberam pela televisão que a partir do dia seguinte não podiam ir mais que as instalações das faculdades estavam fechadas e, portanto, passavam a ter aulas a partir de casa, online. E, portanto, a questão da participação e a questão da participação das crianças e a questão da desigualdade social são absolutamente fundamentais no sentido de uma organização como o OIAC ser porta-voz desta necessidade, quer dizer, e eu vejo, por exemplo, eu frequento as redes sociais, tenho Twitter, tenho conta Twitter, e há no Twitter um conjunto de académicos, que já sei quem são, em que nos temos batido muito sempre pela questão das crianças e a escola e como é que é possível as escolas terem ficado tanto tempo fechadas, todos os níveis de ensino, como é possível, por exemplo, dou-vos um exemplo, em Inglaterra, o nível paraescolar nunca fechou. Os parques da cidade nunca fecharam. Porque é evidente que, apesar de ser governada por aquele homem despenteado, quer dizer, percebeu-se que se fechassem os parques, as famílias desfavorecidas não tinham sítio para estar fora de casa, em conjunto. E, portanto, as bolhas familiares podiam deslocar-se para os parques da cidade de Londres. Nunca estiveram fechados. Nós aqui tivemos a preocupação de fechar tudo sempre. Como é que é possível? Não é? Quem pensa nas crianças? Ninguém pensa nas crianças. E agora, estas recentes medidas da Direção-Geral de Saúde são para dar aos seus. E, portanto, nós no Twitter muitas vezes discutimos isso, um conjunto de mulheres e de homens. Estamos extraordinariamente preocupados. Mas não chega, eu acho que tinham que ser as ONGs e que têm voz e que têm pessoas com muito peso mediático e público, etc., que não podem ter medo de falar disto, porque quem é que está a dizer aqui? Poderá dizer qual é o grupo do Twitter. O Twitter não tem grupos, o Twitter é preciso a pessoa inscrever-se no Twitter. O meu nome no Twitter acho que eu vou pôr aqui como é que é? Ama Almeida, nem sei bem, mas se vir Ana Nunes de Almeida, acho que é assim, não sei como é que é, olha, mas se puder Ana Nunes de Almeida encontra-me, pronto, e pronto, mas não se consegue. Eu gostava aqui, eu ouvi-vos com muita atenção e gostei muito, e mais uma vez aprendi imenso. Aprendi com o que disseram, e nós, como dizia há pouco a doutora Dulce Rocha, realmente estamos sempre a aprender, e o saber é muito importante. A professora Ana Nunes de Almeida realmente fez uma viagem connosco, foi o guia, mostrou-nos, no fundo, esta viagem sobre o impacto da pandemia nas crianças e nas famílias. Disse coisas que realmente eu acho que é muito bonito. Na atualidade, as crianças são fruto de uma relação afetiva dos pais e que devem ser cuidadas e amadas. Disse uma coisa que eu acho também importante, que a escola é um lugar de vida, de crescimento, de experiências sociais, afetivas, muito importantes. A saúde mental também é muito importante no meio disto tudo. Mais do que as aprendizagens, devemos escutar as crianças. O IAC tem nas escolas gabinetes de apoio ao aluno e à família para escutar estas crianças. Tem o SOS Criança para escutar estas crianças. Tem o Projeto Rua para acompanhar e apoiar estas crianças. Estamos todos, efetivamente, a fazer um trabalho de qualidade. Mas, em todos estes estudos, seja o do IAC, seja o feito coordenado pela professora Nunes de Almeida, eu acho que nós falhámos também aqui um bocadinho, se me permitem. E falhámos com quem? Com as crianças com necessidades especiais,
Para não falar das delas. crianças portadoras de deficiência e falhámos com os pais das crianças. Os pais das crianças portadoras de deficiência passaram muito mais do que os outros pais todos, porque as crianças com deficiência e os pais das crianças portadoras de deficiência perpassam todas as classes sociais. Absolutamente. E tudo isto que nós estamos a falar é, no fundo, para crianças ditas adaptadas, normais, crianças que não têm grandes problemas. Agora, se olharmos para esta franja da população que está completamente desguarnecida de apoio, em que nós todos tentamos, por vezes, nem olhar para o que se passa, porque são situações tão duras. Se para nós todos passamos por esta situação diariamente, estes estudos todos, nós esquecemos de ouvir as crianças, como disse a professora Ana Nunes de Almeida, e eu concordo. Falhámos naquele tal artigo da Convenção, falhámos, mas falhámos muito mais, porque não só não ouvimos as crianças, como não ouvimos os pais das crianças portadoras de deficiência, não trabalhámos com as crianças portadoras de deficiência, essas crianças também precisavam ter ido ao parque, essas crianças que precisavam de afeto, essas crianças que precisavam de atenção. Há dias até foi em Tavira, foi uma colega minha, a doutora Ana Coelho, que também falou neste assunto. Mas esta preocupação também já me foi trazida pela nossa colega que coordena os gabinetes de apoio ao aluno e à família, o Serviço da Humanização dos Hospitais, que é a doutora Melanie Tavares, e este é um assunto também da ordem do dia. E se calhar era importante que se desenvolvessem estudos, que se fizessem análises e que se percebesse a realidade destas pessoas, porque ninguém pode ser filho de um Deus menor, passa a expressão Deus menor. Exatamente. Portanto, todos temos que ter atenção. Tem que ter as crianças, filhas de famílias com menos dificuldades, mas também esta realidade. É porque nós olhamos muito para os problemas financeiros, olhamos muito para os problemas económicos, olhamos muito para muitos problemas e esquecemos, ou não queremos ver. Eu acho que não nos esquecemos. Às vezes quase que acho que não queremos ver que há pessoas, efetivamente, que têm problemas bem graves e que, por vezes, até a ciência, com toda a sua atenção, os deixa passar ao lado. Era este reparo tem toda a razão. Que o faça aqui, que acho que é o fórum onde o devia ter feito e pelo menos lançar a semente para que as pessoas que estão neste encontro, que é tão importante e tem também, como foi aqui dito, pessoas de relevo importantes, pensem que é um assunto de primeira linha ao qual nós todos temos que dar um bocadinho de nós para tentar ajudar quem também efetivamente precisa ser ajudado. São estas famílias e estas crianças a que eu me estava a referir. E obrigado pela vossa participação, pelo vosso contributo, que para mim foi efetivamente muitíssimo importante. Se o Dr. Vasco Alves está ali a querer dizer alguma coisa, obrigado. Eu só queria também acrescentar, antes do Dr. Vasco Alves, que há uma pessoa, um participante, que chamou a atenção também para as crianças que estão em acolhimento. Claro, completamente. Dr. Vasco. Então, muito bom dia a todos, os que eu ainda não cumprimentei. Muitos parabéns à professora pela sua intervenção, gostei, e eu, como fui professor e trabalhei toda a vida no Ministério da Educação, com uma episódica passagem pela Universidade Aberta como administrador, mas, enfim, sempre dentro do mundo da educação, eu fui particularmente sensível à maneira organizada como apresentou a sua exposição, que nos permitiu ir acompanhando e progredindo no conhecimento e na apreciação da sua exposição, mas também, agora deixe-me dizer, isto não é uma intervenção, é mais um desabafo de alma. Como trabalhei sempre no Ministério da Educação, mas uma parte muito significativa da minha vida trabalhei com a educação não formal, os programas de alfabetização e educação básica de adultos, onde aprendi muito sobre ouvir quem participa, não é? Não há analfabetos, isto é, analfabetos não são ignorantes, sabem muita coisa, do mesmo modo que as crianças sabem também muita coisa e nos surpreendem todos os dias com as coisas que nos dizem, deixando de ver o que está lá no fundo da sua alma. De facto, as crianças, e referindo-me a todas as crianças, são cuidadoras. Elas observam muito, calam muito porque são cuidadoras. Eu tenho um exemplo na família de uma sobrinha deficiente motora, filha, mãe solteira de uma criança com problemas de ambientação, de entrosamento na escola, etc. E é também, já agora, somando ao problema que o Manel botou, o dos pais
portadores de deficiência também é um problema muito, e eu sinto, porque tenho na família muito direta, não é? É também um problema complicado. Mas agora voltando àquilo que eu chamaria antes um desabafo. Como trabalhei sempre no Ministério da Educação, mas trabalhei, como disse, também muito na educação informal e vi o outro lado da abordagem à formação, quer dizer, às formações não formais, informais, ao valor do aprendente, àquilo que o aprendente sabe e não àquilo que se idealiza que deve saber. Isto aplica-se, no meu caso, apliquei sobretudo com adultos, analfabetos ou semi, mas aplica-se também às crianças. Aprendi muito com essa transição por um sistema não formal. Mas, de qualquer maneira, mantive aquele mito da escola regeneradora, digamos assim. E que se calhar não é, mas mantive. E eu vi com alguma dor as suas afirmações cheias de razão, mas enfim, a gente, quando dos teus dirás, não ouvirás, como diz o povo. E senti que essa falha do Ministério da Educação de não ouvir as crianças. Eu fui alto dirigente do Ministério da Educação e imagino-me, na altura em que eu era, a atravessar uma pandemia como esta e a ter de tomar decisões. E certamente tomaria as mesmas decisões, ou semelhantes às que são tomadas atualmente, e não me ocorreria ouvir as crianças. E agora dói-me ouvir essa falha, porque, como disse, vivi apaixonado por aquilo em que enturmei. E agora dói-me. Portanto, isto, como disse, é mais um desabafo de alma, e vejo com alguma perplexidade que realmente se estão a cometer erros por não se ouvirem as crianças. Mas como é que isso seria possível? Penso que o IAC talvez um dia possa reunir com o Ministro da Educação e dirigentes políticos e até dirigentes técnicos, diretores gerais e assim, sensibilizando de facto para que tem de se encontrar um canal de transmissão de informação que ligue os decisores às crianças. Olha, desculpa, como eu disse, foi um desabafo de alma. Não, eu gostei muito de o ouvir, acho que não tem nada que se sentir culpabilizado, até porque o tempo em que esteve no Ministério da Educação era outro, entretanto já passaram alguns anos, não é? Mas, por exemplo, nós não precisamos de inventar a roda, há maneiras de ouvir as crianças em focus grupos, selecionando grupos, fazem-se tantos estudos de mercado, o governo faz tanta coisa sobre comunicação, sobre quais devem ser os alvos, fazem-se sondagens, etc., e consegue-se fazer isso com crianças, adaptando as metodologias às características, às suas próprias características, por exemplo, os focus groups. Portanto, pôr grupos de crianças a falar sobre uma situação, um grupo de crianças que é selecionado segundo determinados critérios de diversidade, sexo, para a mesma idade ou idades diferentes, de meios sociais diferentes, etc. Portanto, maneiras há, é só querer. É só querer, e sobretudo o que faz impressão é o próprio discurso público não incluir qualquer referência a esta nova visão da criança como cidadã. Não inclui. Quando se fala de crianças é para dar ordens. É para dar ordens, vai para casa, vem para a escola, tira o brinquedo, não brincas, vens de máscara, tira a máscara, coisas absolutamente, é tratá-las como coisas que não têm um estatuto de cidadania, mas têm. As crianças têm o direito à participação, as crianças têm o direito a ser encaradas como seres do presente, com experiências, seres do momento e não seres no futuro, e mesmo pensando na construção dos adultos do futuro, que adultos vão ser estes? Já pensaram? Até do ponto de vista de doenças e resistência à doença, as crianças que estão enfiadas em casa meses de seguido, apanham qualquer constipação, não sei, eu não sou médica, não percebo, mas quer dizer, do ponto de vista social, tira-lhes imensas competências. E do ponto de vista do seu crescimento físico e etc., e de resistência à doença, provavelmente também. Não morrem da doença, morrem da cura. Pois. Exagerando. Eu gostava de... Pedindo palavra, peço desculpa, e prolongando um pouco o meu raciocínio, quando referi que instituições como o IAC, mas
prioritariamente o IAC, de facto é o grande Instituto da Criança, com uma grande audição pública, mesmo porque nós nos entendemos sempre como, como extensões do poder público, dos poderes públicos, portanto prolongando a ação dos poderes públicos onde ela não chega, em horários em que não funciona, mas agora prolongando esse raciocínio, eu desafiava a Presidente do Instituto, que é uma pessoa que tem uma grande audição pública, é reconhecidamente uma lutadora e uma mulher consciente e muito conhecedora dos problemas da criança, a pedir uma audiência ao Ministro da Educação para lhe expormos todas estas preocupações que são comuns, que a professora aqui levantou e sistematizou de forma brilhante, mas que de facto nos são comuns, que a criança tem que ser ouvida. Mas não é só o Ministro da Educação, a da Saúde. Por exemplo, sim, mas eu agora... A direção, eu acho que é mais a Direção-Geral da Saúde, do que a Ministra da Saúde. Mas fica aqui o repto, doutora Dulce Rocha. Nós vamos ter de... nós queríamos até falar, era com o Sr. Primeiro-Ministro, não era, Manel? Tínhamos já claro. visto na última reunião. Ora bem, nós também temos de ver o contexto da catástrofe, não é? A Ana tem estudado muito estas situações de catástrofe. Agora, realmente houve um receio enorme, houve um pânico generalizado a determinada altura por causa da Itália, não é? Os hospitais estavam em colapso. Claro. Temos de ver as circunstâncias. É evidente, não é? Estamos a falar exatamente. Exato. Eu lembro-me de ter ido almoçar com o meu irmão, que é médico e fazia parte do Conselho de Escola da Faculdade de Medicina de Lisboa, e ele disse-me, Mana, isto vai tudo fechar. Pois, claro. Cheguei ao IAC, vai tudo fechar, isto é dramático, estamos a subir exponencialmente. Sim. Temos de fechar tudo, vai fechar, a medicina vai fechar e vão fechar as outras todas a seguir. Bem, eu cheguei ao IAC, porque fomos almoçar a Versalhes, e cheguei ao Instituto com receio, disse, olha, isto está mal, já tinha havido conselho de escolas das faculdades de medicina todas, de Coimbra, Porto e Lisboa, e portanto, quando ele me disse aquilo, era uma coisa que se ia passar logo a seguir, não é? Portanto, eu própria fiquei, ele falou-me do colapso do sistema de saúde da Itália, que era muito desenvolvido, muito mais desenvolvido que o nosso. Eu fiquei também muito receosa, não é? Não sei se fiquei em pânico, acho que não fiquei, mas fiquei muito receosa daquilo, e era uma doença mortal, e quer dizer, houve circunstâncias ali, e eu lembro-me do Conselho de Saúde Pública ter sido de opinião que se calhar se devia aguardar mais um bocadinho, mas o Primeiro-Ministro assumiu que estava tudo em pânico. Agora, na segunda vaga, eu penso que já se poderia ter pensado melhor, mas isto é tudo a posteriori, não é? Nós estamos a fazer uma análise. Se fosse agora, claro, como é que se passaria? Mas naquela altura foi difícil. Isso é verdade, eu percebo isso, percebo isso, Dulce, mas também isso mostra é que não existiam antes estruturas onde essa voz das crianças fosse ouvida, e isso é que está mal, quer dizer, isso tem muito a ver com... Portanto, era muito mais difícil naqueles primeiros momentos, o pânico. Sim, o pânico não dava sorte. Mas de facto, se houvesse essa estrutura, se houvesse a tal cultura da criança que nós costumamos falar. Exatamente, se houvesse teria sido mais fácil. Exatamente. E isso é importante, dizer que de futuro deve haver realmente, porque a Comissão Nacional tem um conselho, creio eu, mas eu tive a oportunidade de ouvir alguns membros, alguns jovens desse conselho, mas são, além de serem, pareceram todos jovens universitários, já não são crianças. Pois, não é a mesma coisa. O conselho de jovens, nós temos um fórum com crianças, que é uma rede, que é a rede Crescer Juntos, e realmente
temos visto que alguns vão crescendo, não é? E há uma diferença enorme quando eles entram e quando saem, porque estão mesmo a crescer connosco. Claro. É um fórum constituído por crianças acompanhadas pelas nossas instituições em rede, que são cerca de 100, de norte a sul do país, que é a rede Construir Juntos, e na verdade eles, com a partilha de experiências, com as amizades que estabelecem, com a estimulação com o estímulo que recebem para falarem, ficam... Tem-se visto um desenvolvimento extraordinário desses nossos jovens participantes. Alguns agora já estão universitários também, mas quando começam não são, e são muitos de zonas desfavorecidas, Claro. alguns em acolhimento. Portanto, eu penso que a nossa rede acaba por ser mais representativa do que o tal conselho. Pode Pois. ser que eu esteja enganada, mas quer-me parecer que... quer-me parecer que é mais diversificado, tem crianças de todos os lados, não é? Crianças em famílias difíceis, crianças mais novinhas, e temos feito coisas muito interessantes, filmes, teatralizando, utilizamos a arte para divulgar e para chamar a atenção para os direitos humanos, contra o racismo, pela igualdade de género. Tem sido uma experiência muito interessante. Mas esses desafios, agradeço-vos sempre, é sempre importante nós conseguirmos levar a quem decide o sentimento da nossa comunidade. Mas temos mesmo de nos apropriar dessa tal cultura da criança, porque a nossa legislação, por exemplo, continua a chamar as crianças incapazes. E principalmente desde que a Malala e até a Greta Thunberg, mas quando a Malala recebeu o Prémio Nobel, eu dizia, meu Deus, ela tinha 16 anos, era uma criança, segundo a Convenção, e nós temos uma legislação, o nosso Código Civil continua a dizer que eles são incapazes, mas incapazes, eles são capazes de tanta coisa, são capazes de chamar a atenção do mundo para os problemas mais importantes, como o do ambiente, como o da violência, como o da discriminação relativamente às meninas que são privadas de ir à escola. Portanto, têm-se revelado capazes de tanta coisa que esse termo, utilizado na legislação, é inadmissível. E, portanto, antes da questão da participação, temos esta desconsideração total pelas crianças, ao chamarmos disso. Portanto, há realmente ainda muita coisa a fazer. Nós temos uma ministra da Segurança Social que é sensível à questão das crianças, até lutou muito durante a presidência portuguesa para ser aprovada pela Comissão e pelo Conselho, porque foi proposta da própria Comissão, ela conseguiu que fosse proposta da Comissão. E da Eurochild também, a Eurochild também lutou por isso, a garantia da criança, que é a garantia não apenas a apoio financeiro, à educação, à saúde, mas também à habitação, o que tem implicações nas políticas definidas de apoio à habitação. Portanto, ela foi sensível a isso, mas há sempre qualquer coisa que falha, e que eu costumo referir, é que as ONGs são pouco ouvidas. Essa cultura da criança deveria levar, por exemplo, a que o Instituto de Apoio à Criança estivesse sempre presente nas reuniões da Comissão. Eu tive muita esperança que quando foi a alteração da legislação, que isso ficasse preto no branco e ficasse contemplado na legislação, mas não ficou. Eu convidava sempre o Instituto de Apoio à Criança para as reuniões plenárias, aliás, ia muitas vezes a Sra. Doutora Ana Azeredo Perdigão, e em representação do Instituto, evidentemente, mas continua, agora quando, na sequência da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança,
o IAC está na comissão de acompanhamento, através da doutora Paula Passó, mas o certo é que nós devíamos fazer parte da própria Comissão Nacional para reunir, quando houvesse a reunião plenária, com a União das Misericórdias, com a União das Mutualidades e com a União das IPSS e com a Federação das Freguesias e dos municípios, devia haver ONGs, o Comitê Português para a Unicef, o Instituto de Apoio à Criança, outras instituições, mas quer dizer, nós pelo menos temos uma dimensão nacional, através do SOS, penso que uma organização que tem 38 anos, que tem dado provas ao serviço da criança, que tem contribuído para essa tal cultura da criança, acho que já merecíamos ter assento de pleno direito na Comissão. Portanto, eu penso que há ainda esta falha de não ser tida em conta, na medida em que nós gostaríamos de ser tidos em conta, as organizações não governamentais. Não podemos continuar a ter esta visão estatizante, porque a sociedade civil já se verificou que é absolutamente necessária. Desde 2001 que existe uma diretiva que estava nessa altura, o nosso conselheiro, que ele estava na Comissão Europeia, era o nosso professor António Vitorino, com a Nicole Fontaine, houve uma diretiva sobre a participação da sociedade civil nas decisões relativamente às crianças. Foi a propósito das crianças desaparecidas, mas isso, obviamente, que deve ser alargado a todas as decisões. Há tal política integrada para a infância de que falava o João dos Santos, o saudoso João dos Santos, e que foi o nosso sócio número 1, como a doutora Manuela Yanes costuma gostar de lembrar. Mas realmente essa tal política integrada para a infância tem que participar na sociedade civil, a comunidade. Não podemos continuar com esta ausência forçada das ONGs, das instâncias de decisão. Mas gostei muito, mais uma vez agradeço-lhe imenso, é do coração. A Ana traz sempre contributos magníficos e depois estes desafios todos que vieram na sequência são realmente muito importantes e vamos ter que abraçar esses desafios, quer como Ministro da Educação, quer... O Dr. João Costa tem estado muito presente connosco num aspecto, na luta pela Escola da Segunda Oportunidade em Lisboa, e assinámos o protocolo na quinta-feira. Foi um momento histórico, na minha opinião. Vamos retomar um modelo, uma metodologia muito importante que tínhamos no tempo da ministra Maria Rodrigues, Maria de Lourdes Rodrigues, quando o Dr. Vasco Alves nos ajudou, que foi determinante nessa altura para nós fazermos um protocolo no sentido de criarmos o nosso projeto Educar e Formar para Inserir. Vamos agora retomar essa metodologia através da Escola da Segunda Oportunidade para ver se conseguimos trazer esses jovens, esses adolescentes que saíram da escola, que abandonaram a escola por desilusão, por não serem apoiados, quer dizer, nós não podemos continuar a permitir essa exclusão e vamos trazê-los de novo para o ensino, não um ensino formal, um ensino mais informal, mas com conteúdos importantes, quer ao nível da língua portuguesa, da matemática, da língua estrangeira, educação para a cidadania. Temos a escola essa de Queiroz, que é a nossa parceira, e vamos contribuir para isso. O Dr. João Costa tem estado muito presente nesta nossa reivindicação. A Câmara Municipal também participou, que é muito importante, mas realmente
o vereador, que se calhar agora não sabemos se continua, o vereador Manuel Grilo, esteve desde o primeiro minuto também muito interessado em que fosse para a frente esta ideia, e qual é que é a metodologia ganhadora, a de sucesso? É associar o estudo das disciplinas obrigatórias a alguma coisa de formação profissional, mas sobretudo a um apoio social importante. Portanto, pôr aqui o social. Este tripé é fundamental para que haja sucesso. Não basta repetir. Nessa metodologia fomos buscar também os ensinamentos dos EFAs, da escolarização para os adultos, porque estes miúdos que saem do ensino, depois, para o retomar, precisam de metodologias que já aprovaram naquelas pessoas que deixaram de estudar durante algum tempo, não é? Portanto, mas trazer algo de política social, de ajuda com a família, de tentar que essas condições sociais não sejam sempre negativas e ver o que é que há de positivo nessas dificuldades que tiveram na sua vida, ajudar através dessas adversidades, dizer, mas essa foi uma experiência que tu agora podes dar a volta, não é? Para estimulá-los, para motivá-los. Da outra vez teve muito sucesso e estamos esperançados que vamos conseguir. Mas, portanto, para dizer que o Ministério da Educação tem tido muitos desafios ultimamente, claro. e portanto, estou convencida que esta equipa do Ministério da Educação está sensível. Ainda outro dia... Acho. É uma equipa, até pouco antes das férias tivemos uma grande formação também com o professor Daniel Sampaio, em que se procurou, teve o apoio da Direção-Geral da Educação, em que se procurou dar algumas pistas, algumas dicas para os miúdos durante o tempo de férias, não é? Procurar que não estivessem tanto tempo no computador, procurar que eles estivessem também mais em contacto com a natureza, tirar-lhes ansiedade. Portanto, foi também uma formação muito interessante e que felizmente teve a participação também da Direção-Geral da Educação. Mas mais uma vez agradeço de coração e pronto, e o que é certo é que desde que falou, queria dar-lhe essa nota, desde que começou a falar, também sempre mais de 100 pessoas, agora estão 120, mas enquanto a Fernanda esteve a fazer a sua apresentação, chegaram mais pessoas e tem-se mantido aqui nos 120, o que foi também muito bom, do norte a sul do país. Também quero aproveitar para agradecer a todos a vossa presença. É sempre um gosto para o IAC saber que somos acompanhados de norte a sul do país. Desta vez pareceu-me que, posso estar enganada, mas não vi as ilhas, mas costumam estar. Estava alguém da Madeira, sim. Ai, que bom. Mas é sempre um gosto ver que, apesar de não nos podermos abraçar pessoalmente, temos este abraço assim, muito grande, abraço virtual. Mais uma vez, obrigada, Ana, é sempre um gosto. É um gosto para mim, muito obrigada. Espero que muitas felicidades para o vosso trabalho e vamos falando. Obrigado. É uma investigadora que fala com o coração. Eu antes de terminarmos, temos aqui não é bem uma questão, é uma informação de um participante, diz que sobre ouvir as crianças, a Unicef lançou recentemente uma iniciativa que é Tenho Voto na Matéria, constituída por e para crianças e jovens. Mas só então dizer uma coisinha no fim, a pandemia também veio mostrar a importância das linhas SOS Criança. As linhas de SOS Criança ouviram muitas crianças e, como sabem, a pandemia do Covid-19 trouxe muita violência aos agregados familiares e foi através das linhas SOS que as crianças conseguiram desabafar e denunciar, não é? Ter apoio, portanto, e falaram muito, e foi um aumento exponencial dos pedidos feitos à linha SOS, que passou a aumentar o horário das 9 da manhã às 21 horas. Imagino. Dias úteis. Portanto, o IAC, neste aspecto, lá está a organização da sociedade civil,
já se tinha chegado à frente no pré-pandemia. E, portanto, pôde acudir a seguir, claro, evidentemente. Portanto, nós já tínhamos essa valência, no fundo. Exatamente. Ajudou Exatamente. posso dizer, a socorrer muitas crianças. Muito obrigado. Ainda bem, obrigada. Obrigada a todos. Pronto. Então, para terminarmos, não tivemos muitas questões, mas temos muitos comentários a agradecer e a parabenizar a iniciativa e também que gostaram muito, portanto, da intervenção da professora Ana Nunes Almeida. Obrigada. Agradecer a todos os participantes e à professora Ana Nunes Almeida um grande agradecimento por ter cedido, se disponibilizado para nos presentear com a sua conferência, belíssima conferência. Obrigada, é sempre um gosto. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.